terapêutica. As crianças ficam assim, gente, quietinhas. Que é o objetivo hoje do Pólen Dourado. E quando que vocês começaram, né, a fazer a produção e tal, mas quando vocês pensaram assim, vamos abrir como um lugar turístico. Porque é um turismo, hoje vale muito. muito. A gente recebe muita gente hoje, né, de todo o Brasil, de fora. Hoje a gente está fazendo um trabalho, né, nas escolas que não vão. A gente tem parceria hoje com a Escola Colmeia lá, que tem tudo a ver com o Pólen Dourado, né? É um parceiro hoje aliado do Pólen Dourado que tem levado esse ensino para as crianças. Maravilha. E é fenomenal. Começou quando nós inauguramos, porque aí a visibilidade do Daniel, né, ajudou muito. E o entusiasmo, lógico. Ele tem força. E ele é aquilo ali, gente. Não, ele é aquilo ali. Ele é aí o pessoal começou a ligar, né, querendo visitar o Meliponário. Aí Rádio, mano, e aí? Eu falei, vamos abrir, vamos receber. Não tinha ainda a entrada do hexágono que eu havia sonhado. Que sai a abelha agora, não sai mais a águia. Que agora sai a abelha, que, né? Depois eu tive a tradução, né? O PF é Praia do Forte, nada com pássaro. Praia do Forte. Nada com pássaro forte. E aí... E a águia, porque você tinha que mudar. Tinha que mudar. Tinha que renascer, na verdade, né? Foi um renascimento, literalmente. Porque a águia tem aquele processo do renascimento. Tem. Né? E a gente passou literalmente pelo renascimento. Porque assim, hoje é muito gostoso contar e é gratificante saber que a gente conseguiu. Mas o processo só sabe quem passou, né? Tiveram muitos dias difíceis, né? Tanto no câncer quanto na depressão, né? Como em todos os outros fatores que tivemos, né? Naquele meio termo. Teve que se jogar no abismo. Você tem que se jogar algumas vezes no abismo. Você não faz nada na vida se você... E eu acho que se jogar no abismo é um ato de fé. É um ato de fé. Se deixar, porque tem gente que... se deixar na mão dele de alguma maneira. É fenomenal, porque ele vai refazer da forma perfeita. Exatamente. Como tem que ser. Como tem que ser. E foi isso que aconteceu. Né? E eu sou muito grata. As pessoas às vezes se assustam quando eu falo, eu sou grata por todo o processo, eu sou grata pelo câncer. Eu sou grata porque se não fosse tudo isso, nós não estaríamos no caminho que estamos hoje. É como se fosse, sabe, recentralizar, de colocar no centro certo, corrigir a rota, né? Corrigir a rota. Correção de rota. E hoje a gente olha assim, é lindo, hoje a gente não trabalha, eu costumo dizer, quem faz o que ama não trabalha nunca. O Harrison ama essa frase. A gente acorda todos os dias com um propósito, sabe? A gente ama as abelhas, né? A gente costuma dizer que nós não somos nada, não é Paula, não é Ana, não é Paulo, não é Harrison, não é Ana, são as abelhas. Exatamente. Né? Elas são as principais polinizadoras. Vocês são guardiãs delas. São elas que são responsáveis por 70%, mais de 70% das frutas que a gente consome. Sim, que eles vão levando a semente de um lado para o outro. Por exemplo, existem frutas que, se as abelhas forem extintas, elas desaparecem, que é o caso da amêndoa. Precisa de 100% da polinização das abelhas para existirem. Amêndoas? Amêndoas. É polinizado por abelha, 100%. Aí maçã, mirtilo, 90%, né? Então, assim... Mirtilo também? Mirtilo também. Que é uma fruta super antioxidante. Super. Então, assim, o mundo sem abelha vira um caos. É impossível vivermos sem abelha, porque a gente precisa da alimentação. E elas são as principais polinizadoras. Então, assim, quando a gente começa a entender quem são elas, o quanto ela rege todo um ecossistema, a gente fala, poxa, como eu sou pequena. Não, e essa coisa que você falou, como elas moram nos troncos, essa coisa de desmatar e não recolher, tem sido você não só perde na produção de oxigênio, mas você perde literalmente em tudo.